Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos com a palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 12. História de Davi. Você pode ser católico, evangélico, você pode ser ateu, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença, você conhece a história de Davi. Todo mundo cita a história de Davi e Golias. Pode ver, até quando tem jogos de futebol e tem um time mais forte contra um time pequeno, aí o time pequeno ganha, fala, a história de Davi e Golias, o pequeno ganhou. Então, a história de Davi é muito conhecida, Davi e Golias. Mas existe algo tão espetacular dentro dessa história que eu aprendi hoje, lendo as escrituras, que eu queria passar para vocês. Algo que a gente vê Davi matando Golias, a gente lê, Davi matando Golias, nós vemos Davi ali como rei, o maior rei que já existiu. Eu nunca fui para Israel, mas eu sonho ir, e se você procurar em Israel, os melhores hotéis, os melhores lugares, as melhores praças, tudo é rei Davi. Então, se você procurar lá o melhor hotel em Israel, é Hotel Rei Davi, a praça Rei Davi, tudo que é bom, eles associam a Davi. Aí a gente olha essa história e fala assim, esse homem era diferente, esse homem Deus criou diferente, esse homem ele é um semideus, talvez alguém pode falar, mas não. Em Tiago fala, e Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Então eu aplico também, Davi, ele era igualzinho a mim e a você, as mesmas paixões, talvez as mesmas frustrações, talvez aquela vontade às vezes de querer parar ou desistir, porque não foi um super-homem que Deus criou e falou, esse é Davi, segundo o meu coração. Foi um moleque que aprendeu algo em Deus, que se tornou um homem segundo o coração de Deus. E isso está disponível para nós todos. Vamos ler então, 1 Samuel 16, versículo 12, diz assim: Então mandou em busca dele e o trouxe. Mandaram buscar Davi. E ele era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E diz o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos orar. Senhor, te agradeço pela tua palavra, pela tua revelação, pelo teu Espírito Santo, Pai. Vem falar conosco nesse momento. Vem nos revelar, Senhor, vem abrir os nossos corações, vem abrir os ouvidos dos nossos corações, vem abrir os olhos dos nossos corações, que nós podemos aprender da tua palavra. Tome o controle, Senhor, daquilo que for feito aqui, daquilo que for falado. Tu és a fonte, Senhor, de vida, a fonte que transforma os nossos corações. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você vê que no versículo existe um detalhe, alguns detalhes, que não foi mera coincidência. Você vê que ele frisa que eles tiveram que buscar Davi. O contexto que a gente está lendo, que estamos aqui, é o que o profeta Samuel, o sacerdote, o homem mais importante da nação, porque Israel estava vivendo ali como um reino teocrático.
onde tinha Saul, mas quem mandava era Samuel, porque Samuel estava ali representando Deus. Então o homem mais importante da nação entra na casa de Jessé, eles vão ali e Deus fala: aqui está um homem que vai ser o rei no lugar de Saul. É uma data, vocês vão, inesquecível para aquela casa, inesquecível para aquela família. O homem mais importante da nação vai vir aqui e vai comer com vocês. O sacerdote, o profeta vai vir aqui e vai ungir alguém para ser rei. É para parar tudo. Se alguém está trabalhando, fala: para seu trabalho e vem embora, vem para casa, porque algo espetacular está acontecendo no nosso lar. É engraçado que Jessé, ele chama todos os irmãos de Davi. Chama todos, o mais velho, o que era guerreiro, o que lutava, o que era soldado. Mas Davi, ele fica do lado, trabalhando, talvez lá com ovelha, nos currais, longe, na sujeira. E você vê que o escritor, ele frisa, ele fala assim: então mandou chamar ele e trouxe, e ungiu ele na presença dos irmãos deles. Eu sei que muitas coisas na nossa vida, eu acabo me sentindo rejeitado. Você já se sentiu rejeitado? Talvez essa situação que eu estou contando para você de Davi, podia fazer ele se sentir rejeitado. Mas eu queria falar algo para você. Deus, ele não tem compromisso com quem se sente rejeitado, e sim com aquele que realmente é rejeitado. Porque talvez eu tenha um problema com essa geração mais nova, que é uma geração que acaba sendo tudo rejeitado, tudo é dolorido, tudo é difícil, tudo, eu falo assim, mas essa geração é um pouco mais, sei lá, é mais difícil tudo para eles, parece, essa nova geração. E eles acabam assim: eu me sinto rejeitado, eu me sinto caído, eu me sinto tão difícil. Mas Deus não tem compromisso com isso, do que eu estou sentindo, e sim do que realmente eu estou passando. Davi estava lá, cuidando das ovelhas, trabalhando, e sim, ele estava sendo rejeitado, mas ele não sentia-se rejeitado, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o Deus que ele tinha. Davi, ele, mesmo antes disso, ele já tinha um compromisso com Deus, ele já tinha esse compromisso com o Senhor. E eu digo, aquele que está sendo rejeitado, pode ser numa casa, pode ser no emprego, pode ser na família, pode ser no ambiente que ele mora, pode ser em qualquer lugar, esse vai ser lembrado pelo Senhor. Talvez eu possa estar passando por um momento difícil, mas como Deus falou: não, tem um ainda que está lá trabalhando com ovelha, está lá sendo rejeitado, está lá longe, está passando dificuldade, chama ele que ele vai ser ungido aqui na frente dos irmãos deles. Sabe, às vezes a gente vê resultado, mas não vê o processo que passa as pessoas. Sabe, a gente talvez veja uma empresa, um empresário muito rico, uma pessoa muito próspera, mas a gente não vê o caminho que ele traçou. Então eu vejo ali, ai, que empresa, que emprego, olha o que ele conquistou, olha como ele tem a empresa dele. Eu quero isso, mas muitas vezes eu não quero passar esse processo. Todo mundo quer ser o rei Davi, o homem, a mulher segundo o coração de Deus, mas muitas vezes não queremos pegar, sair da mesa e cuidar das ovelhas quando ninguém está cuidando. Sabe, todo mundo comendo na mesa e eu ainda trabalhando para a honra do meu pai, trabalhando sem ninguém me ver e ainda sendo fiel. Sabe, porque é muito fácil eu ser fiel quando alguém me olha, quando eu estou em evidência. Eu ser fiel aqui com o microfone na mão, vocês concordam que é muito fácil? É muito simples. Mas Davi, ele era fiel quando ninguém via ele. Porque quando chamam ele, a primeira coisa que ele faz, ele põe um guarda para cuidar das ovelhas. Quando vinha o leão, ele lutava contra o leão, ele lutava contra o urso. Talvez alguém, mas não era obrigação dele, era para ele cuidar da ovelha, não era para ele matar um leão. O pai dele não deu uma missão: mate um leão. A missão dele era cuidar, levar ali beber água, levar a se alimentar. Essa era a missão de Davi. Mas ele fazia, mas ele era fiel em tudo na vida dele.
Quer ter uma vida diferente como Davi? Olha a origem dele, a fidelidade nas coisas mínimas. O pastor, ele falou, se alguém falou, eu vou ganhar na Mega Sena e vou ajudar a obra do Senhor. Se hoje eu não tenho coragem de vir aqui e prestar um serviço de, sei lá, limpar uma cadeira, varrer a frente da igreja, colocar uma água, fazer uma coisa mínima, não é nas grandes que eu vou fazer. Davi, ele era diferente porque ele era fiel nas mínimas coisas que ele tinha. Então comece a mudar a sua mente e falar: Senhor, eu quero aprender, eu quero chegar no nível de Davi. Por mais que eu possa estar sendo rejeitado, eu quero chegar na dupla honra que Davi recebeu. Eu quero chegar no trono, no destino que o Senhor fez para mim. Eu quero chegar nesse estágio, mas me ajuda, Deus, a em todos os momentos alcançar essa fidelidade, esse coração fiel a Ti. José é o exemplo. José, ele estava na cadeia, ele passou ali na casa de Potifar, ele na casa do pai dele, em todos os momentos da vida de José, ele continuava fiel. Quando a mulher de Potifar tenta ali algo com ele, é o cenário escrito para ele entrar de cabeça nisso. Ninguém está vendo, a mulher é bonita, um cenário escrito, está tudo ali, ninguém vai saber. E ele mesmo assim, ele fala assim: mesmo contra a minha vontade, o meu prazer carnal, aquilo que está dentro, eu vou dizer não, porque eu quero ser fiel a Deus. Então você vê que o segredo não está num raio que vai vir do céu, do anjo da trombeta, que muitas vezes nós buscamos e queremos o culto da glória, do fogo, da espada do anjo. O segredo é quando eu estiver lá fora eu falar: não, eu vou continuar sendo fiel a Deus. O segredo talvez é quando eu for trabalhar, ninguém tiver, eu vou ser fiel na empresa que eu estou trabalhando. Eu vou ser fiel dentro da minha casa, eu vou ser fiel dentro da minha igreja. Eu vou ser fiel a Deus em todos os lugares que eu estiver. É isso, essa é a diferença. O segredo de Davi, naquele dia, ele foi ungido. E diz, eu vou ler para vocês de novo, que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E ele sabia o quanto valia isso. Ele dava valor para o Espírito Santo. Ele dava valor ao Espírito do Senhor. Ele tinha valor, ele amava. Você vê que quando ele está mais velho, quando ele está ali com um problema, ele se ajoelha e começa a orar. E qual é a oração de Davi? Ele não fala: Deus, não deixe eu perder o meu reino. Deus, eu não quero perder minha riqueza, os meus soldados. Ele fala: Senhor, não tires de mim o teu. Qual é a prioridade de Davi? É ser fiel a Deus e ser cheio de Deus no seu coração. Qual é a minha prioridade? Eu sei que tudo é consequência. Eu sei, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Mas qual é a minha prioridade? Davi, ele falava: Deus, não tire de mim, eu não quero sair da tua presença. O pardal tem sua casa, a andorinha procurou o seu ninho, e eu procuro os teus altares, Senhor Deus meu. A prioridade de Davi era o Senhor, sempre foi o Senhor. Seja no pasto, cuidando de ovelha, ou como rei, a prioridade dele era o Senhor. Você vê que são coisas que talvez a gente só saiba disso. Quem não sabe que tem que ser fiel a Deus? Todo mundo sabe, as crianças sabem. Quem não sabe que tem que buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça? Nós sabemos, mas não praticamos. E por isso nós ficamos nessa vida, que passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, passa ano, vem ano, e não acontece nada. Aí o que eu faço? Eu falo: não está dando certo aqui, talvez a pastora não está muito, eu vou lá. Aí eu vou lá e fico, não dá certo. Aí eu vou no outro, eu falo: não, o primeiro era bom. Aí eu vou no primeiro, vou no segundo, porque eu acho que talvez é alguma situação externa. E eu não vejo que o grande problema está aqui em mim, no meu coração.
Não é uma palavra para acusar você, é uma palavra que eu aprendi hoje. Lendo as escrituras, lendo essa história. Deus, Ele está pronto para fazer em nós aquilo que Ele mesmo projetou para nós. Mas muitas vezes eu não entro nisso, no Senhor. Eu dou prioridade em tudo, eu faço tudo, mas menos servir ao Senhor com fidelidade. Precisamos entender. Eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 ao 16. Olha só que interessante. 1 Samuel 9, versículo 15 ao 16, diz assim: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel, o mesmo Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a essas horas te enviei um homem da terra de Benjamim, um qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Aqui está falando de um rei antes de Davi, de Saul. Ele está falando assim: eu recebi uma profecia, Deus está me revelando, que daqui um dia, não estava nenhum homem lá, vai vir um homem que eu vou ungir, e ele vai livrar Israel dos filisteus. Que revelação, e a gente gosta de revelação, fala a verdade, quem não gosta de revelação? As pessoas gostam. Pode ver que das coisas que é mais procurado na internet no Brasil é sobre o horóscopo. Pode ver, se você vê as pesquisas do Google, umas que está entre as 10, é isso. As pessoas gostam de saber o futuro, gostam de saber. Então as pessoas têm essa curiosidade. Aí Samuel, ele tem essa revelação, vai vir e vai acontecer. Como Davi teve, ele foi ungido na cabeça dele, foi o óleo na cabeça dele, falou: você vai ser o rei. Agora eu pergunto, quantas profecias talvez você recebeu que eu recebi e não se cumpriu? Aí eu uso o argumento: tudo que eu recebi e não aconteceu, é porque não era de Deus. Não é assim que a gente faz? Se eu recebi e não aconteceu, não era de Deus. A de Saul era de Deus ou não era de Deus? Saul, você vai vencer e você vai livrar os filisteus. Uma profecia de Deus. E aconteceu? Quem livrou foi Davi, não foi Saul. Quem matou Golias foi Davi, não foi Saul. Saul, ele estava dentro de um palácio com medo. E por isso que nós não entendemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um anúncio profético que Ele quer falar. Ele fala conosco quando a gente está sem destino. Ele vem falar: olha, você tem que ir para aquele lugar, eu vou fazer isso na sua vida. Só precisa ser orientado aquele que está perdido. Então por isso que Deus vem e fala assim: ó, você precisa ir ali, fazer aquilo, você precisa se consertar, você vem aqui, através Deus, e muitas vezes não é nem específico, talvez em um louvor Deus fala algo grandioso para você, e nós não entendemos essa profecia, nós não entendemos a palavra profética, ela não é o cumprimento, ela é o prenúncio do que pode. É o prenúncio do que Deus quer fazer na sua vida. Se Deus vem para mim e fala assim: você vai ser o homem mais rico do Brasil, eu falo: glória a Deus. No outro dia, eu deito tarde, acordo tarde, não trabalho por um ano. Depois de um ano, quando eu perdi tudo, eu olho para Deus e falo assim: Deus, alguma coisa está errada. Essa profecia foi uma mentira. Será que foi uma mentira? Ou eu não me preparei para receber aquilo que o Senhor estava me direcionando? Davi, ele recebeu uma palavra, recebeu uma profecia, e ele falou: eu vou ser fiel em tudo para chegar naquilo que o próprio Senhor preparou para mim. E você vai ver que ele se preparou em todas as coisas. Ele foi um fiel na casa dele, ele foi fiel cuidando das ovelhas, ele vai ser fiel a Saul quando ele começa a tocar a harpa. Você vai ver, eu ia ler para vocês, mas está lá em 1 Samuel 16, 17, que Saul, ele vai chamar um homem.
Eu preciso de um homem que toque harpa bem. Eu preciso de um homem porque eu estou perturbado. Chame alguém para tocar harpa para mim. Aí um soldado fala assim: Rei Saul, eu conheço um homem que tem boa palavra, toca bem, o Senhor está com ele. Mas como que as pessoas sabiam que ele tocava bem, que ele tinha uma boa palavra e tinha uma boa reputação? É porque ele vivia já em prol do propósito do Senhor. A vida de Davi levou ele para dentro do palácio, mas o propósito de Deus é o que fez ele ser rei. Aí muitas vezes eu quero que o espiritual se torne material, porque a gente gosta muito das coisas espiritual, muito das coisas místicas, muito dessas coisas. Mas não funciona. É as coisas naturais que vai se revelar nas coisas espirituais. É os 5 pães e 2 peixinhos que vai alimentar uma multidão. É um pouquinho de azeite. É um pouquinho de azeite que vai multiplicando, vai enchendo todos os vasos da casa e vai fazer aquela mulher pagar toda aquela dívida. É um pouquinho de farinha lá, o natural. É um pouquinho de farinha que vai ser multiplicado todas as manhãs e vai alimentar uma família. É o natural que você é fiel a Deus, que se torna assim no sobrenatural que Deus vai trabalhar. Não foi na unção, aí ungiu Davi, e Davi teve uma boa comunicação, Davi teve uma boa reputação, Davi aprendeu a tocar harpa. Não foi na unção, foi na vida de Davi. E isso levou ele ao palácio, a entrar no palácio. Agora eu pergunto, se Davi fosse um mau filho, no dia que ungiu dele, subisse a soberba dele, eu não vou cuidar mais das ovelhas, eu sou ungido. Eu fui ungido e você quer me mandar eu cuidar das ovelhas, eu vou ser rei. Ele não ia ter uma boa reputação, ele não ia ter ali a honra do lugar que ele morava, ele não ia ter esse convite para estar no palácio, começando o seu propósito. Então a gente entende tudo isso, que muitas vezes eu estou perdendo de viver o propósito de Deus, porque eu não sei viver minha vida natural. Eu estou perdendo de viver o sobrenatural de Deus, porque eu não vivo minha vida natural fiel a Deus. É muito mais simples do que nós pensamos. É muito mais simples do que eu estou querendo algo grandioso de Deus. Eu estou dizendo assim: seja fiel nas coisas simples da vida, que Deus já tem esse propósito para você preparado e Ele vai encaminhar você. Você vê que a vida de José, ele foi fiel na casa de Potifar, sendo lá um escravo, e ele é fiel sendo um preso, condenado, que nunca mais ia sair daquela cadeia, que ia sair só morto. Mas ali na cadeia, ele era fiel a Deus, ele continuava sendo fiel a Deus. E essa fidelidade, essa vida que ele teve de fidelidade, foi que quando o copeiro do rei está lá, ele falou assim: eu sei de um homem que tem um talento, tem um dom espetacular, um homem ali sensacional, ele está na cadeia. Foi a vida de José que fez o copeiro lembrar e levar ele até a presença de Faraó. Foi a vida de Davi que fez ali o guarda lembrar dele e levar na presença de Saul. Não é o anjo da espada de fogo. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer algo tremendo, um anjo aparecer na sua vida com a espada de fogo que talvez você queira. Mas às vezes Deus vai fazer com as coisas simples, mínimas. As coisas que muitas vezes não damos valor. Talvez ninguém dava valor ele tocando a harpa, aprendendo a tocar a harpa. Talvez ninguém dava valor para Davi lá cuidando das ovelhas. Talvez ninguém dê valor para aquilo que você faz no dia a dia. Mas a maneira que você faz vai te levar ao seu propósito. Aleluia. É a maneira que eu faço. Eu posso cuidar da ovelha, mas ele falava: eu estou cuidando das ovelhas, mas eu estou aprendendo. Ele falava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É coisa de ovelha, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está falando de ovelhas, ele está falando daquilo que ele vivia natural, que se tornou o Salmos mais conhecido, o versículo mais conhecido da Bíblia. Do natural virou o sobrenatural na vida de Davi. Quer viver o sobrenatural? Comece a ser fiel naquilo que é no seu dia a dia. Amanhã, segunda-feira, quando você
acordar, quando despertar o relógio, olha e fala assim, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer como o Senhor, e isso é bíblico. Quer comais, quer bebais, em tudo fazeis para a glória de Deus. Tudo que eu faço para a glória de Deus. É bíblico isso, eu não estou inventando, eu estou ensinando, eu estou falando. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida, mas eu não sou bobo de eu vir aqui e ficar só falando, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas talvez Deus já estava o tempo de fazer, mas eu não estou sendo fiel para acontecer. Saul morreu e não viu os filisteus vencer, e não viu a derrota dos filisteus, os israelitas vencerem. Os filisteus venceram na vida de Saul. E eu digo, pode ter muita gente que está perdendo a batalha, vai morrer, vai acabar a história, e não vai viver esse propósito, porque Deus não vai nos obrigar a viver esse plano espetacular que Ele deu para nós. Se eu não quiser, Ele vai respeitar o meu direito de escolha, o meu livre-arbítrio. Mas se eu aprender a falar, eu quero ser como Davi, eu tenho todos os problemas, mas eu quero continuar sendo fiel a Deus. Eu quero continuar nas coisas mínimas sendo fiel ao Senhor, sendo fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Ele já nos prometeu, e Ele não está falando apenas de dinheiro. Quando Ele fala ser fiel no pouco, Ele está falando nas mínimas coisas, não está falando de dinheiro. Ele está falando em tudo nas nossas vidas. Então nós temos que entender que a profecia existe. Eu não estou anulando a profecia, mas a profecia é um prenúncio daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. É um prenúncio daquilo que Deus quer fazer em você. Mas Ele não vai obrigar eu a viver isso. Mas muitas vezes, para viver essa profecia, eu preciso passar por alguns processos. E essa é a parte que muitas vezes nós desistimos, corremos, nós não queremos passar, porque todo o processo, ele é doloroso. E isso é natural. Você vai fazer um suco de laranja, como que você faz um suco de laranja? Você corta a laranja, coitada da laranja, aí você espreme a laranja, aí bate a laranja, coa a laranja. Então há um processo. Aí é feito o suco de laranja. Hoje eu pesquisei como é feito o azeite. O azeite, ele tem todo um processo. A temperatura do azeite, que quando ele está preparando conta, ele tem que ficar 1h30 a 27 graus certinho. Se ele não pode nem um pouco para baixo, nem um pouco para cima, senão ele já perde a qualidade. Então há todo um processo para se formar. Deus, Ele criou o mundo para o processo. Aí eu, para viver um milagre, eu quero ir num lugar que receber uma palavra, como uma criança que acredita na fada madrinha, que vai bater ali um condom e eu vou virar, e vai acontecer na minha vida. Isso não existe. Não, Deus não trabalha dessa maneira, não é princípio do Senhor. Há um processo, e a gente vê na vida de Jesus. Com quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com 30 anos. O que Ele fez durante 30 anos? Você já pensou? Ele trabalhou. Ele foi fiel em tudo. Em tudo que Ele tinha. Ele iniciou o seu trabalho provavelmente com 13 anos. Porque com 12, a gente tem que entender a realidade daquele lugar, do tempo. Com 12 anos, ali era como a criança já fosse homem. Então muitos com 13 anos já trabalhavam. Então Jesus, Ele trabalhou com 13 até 30 anos. Olha só, ele foi fiel. Agora, nesse tempo que Ele trabalhou, fala que Ele foi tentado em tudo. Imagine a tentação que mais atrapalha a sua vida, o pecado que mais atrapalha a sua vida. Jesus passou. Aquilo, dinheiro, Ele passou. Mas Ele passou provocação, Ele passou desprezo, Ele passou humilhação, Ele passou, mas em tudo Ele venceu o processo. Aí quando Ele chega com 30 anos, é agora para Ele viver o sobrenatural de Deus na vida dele. Então é uma maturidade que nós precisamos.
Você vê, porque às vezes as pessoas se frustram. Porque Davi vai lá, recebe uma palavra: você vai ser rei. Você é o rei de Israel, eu tenho te colocado como rei. No outro dia, eu acredito, aonde que ele estava? Cuidando de ovelhas de novo. Da palavra, você vai ser rei, até ele se tornar rei, foram vários anos. Porque há um processo na vida dele. E precisamos aprender esses processos. Precisamos aprender a viver isso que o Senhor está trabalhando. Aí muitas vezes eu quero correr dos processos do Senhor. Eu quero correr daquilo que muitas vezes eu não gosto. Mas aquilo que eu não gosto, José não gostava de ser escravo na casa de Potifar. José não gostava de estar lá na cadeia. Mas esses processos tornou José ali o maior mandatário do Egito, sabe? Um faraó ali espetacular que reinou ali o Egito. Davi, ele não gostava de ficar fora da mesa. Ele não gostava. Você acha que ele gostava todos os irmãos ali na mesa comendo e ele trabalhando? É óbvio que Davi não gostava. Mas quando ele adquiriu essa maturidade, quando ele tem a mesa de rei, ele fala assim: eu vou chamar o filho de Saul, eu vou chamar o Mefibosete para comer comigo, porque eu sei o que é estar fora da mesa. Então Mefibosete vai sentar na mesa comigo. Entende? Os processos nos ajudam a crescer em Deus. Pode ver, pegue uma criança e dê tudo na mão dela, tudo que ela quiser, e vê o monstro que é criado nisso. Dê tudo, não dê limite, não dê processo, vai fazer mal. Por mais que é gostoso dar uma coisinha para o filho, é gostoso fazer um mimo para o filho, mas há um limite dos processos. E Deus muitas vezes está trabalhando esse processo dentro de você, dentro de mim, para fazer a gente alcançar essa dupla honra que Davi alcançou. Eu gostaria de ler para vocês Isaías 61, 7. Livro de Isaías 61, versículo 7. Uma pergunta: quem quer receber a dupla honra de Deus? É óbvio, são coisas óbvias. Mas qual é o segredo? Isaías 61, versículo 7. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terra perpétua e alegria. Porque eu, o Senhor, o amo, o juízo, e aborreço a iniquidade, e lhe darei a sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno para você. Olha, em outra tradução ele fala assim, que eu separei aqui: em lugar das suas vergonhas tereis dupla honra, e em lugar da sua afronta exultarei na vossa parte. Qual é o caminho da dupla honra que ele fala aqui? A vergonha. Era vergonhoso para Davi. Imagine na conversa: que comida gostosa que a gente comeu. O que o Davi comeu? A marmita lá fria. Talvez foi vergonhoso para ele. A vergonha que muitas vezes a gente está passando, sabe, muitas vezes vergonha financeira, que é natural, algumas coisas que a gente não entende, que a gente passa umas vergonhas, e a gente fala assim: Deus, que situação eu estou passando, Deus, eu não fiz nada. Porque existem situações que eu procuro, eu não estou falando disso. As situações, eu procurei, eu fiz, e estou colhendo. Eu estou falando de situações que a gente passa uma vergonha, sabe, na vida financeira, muitas vezes na casa, na família, no nosso ministério, na nossa vida, e a gente olha assim: que situação, Deus, porque eu estou vivendo. Mas ele fala: no lugar dessa vergonha que você está passando, na vergonha que Davi tinha, que ele teve que fugir da casa dele, aí ele teve que, do palácio que ele morava, porque Saul queria matar, na vergonha que José passou, de ser chamado ali de um homem que quis ali abusar de uma mulher, na vergonha que ele passou como ali um condenado, como José passou, o Senhor veio e deu a dupla honra na vida deles.
Você vê então o Senhor quer fazer na nossa vida. A honra de Davi foi quando ele foi ungido. A dupla honra de Davi foi quando ele se assentou como rei. Foi o trono que o Senhor deu para a vida dele. O Senhor tem uma dupla honra para nós. E isso é óbvio. O Senhor, Ele não fez você para viver uma vergonha, para viver uma vida frustrada, viver uma vida de tristeza. Não, isso há um momento para tudo. Seja fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Ser fiel ao Senhor e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma recompensa que o Senhor tem para nós. Então, com essa palavra, o que eu quero dizer para vocês, com tudo isso, continue fiel a Deus no mínimas coisas. Amanhã, segunda-feira, eu não sei como vai ser seu dia. Se você já está vivendo a dupla honra em Deus, as maravilhas do Senhor, ou se você está vivendo o dia da ovelha lá esquecido, o dia da vergonha, o dia ali que é difícil, o dia ali que você está falando, está tendo falta, está tendo ali, sendo justo tudo na minha vida. Independente, continue fiel ao Senhor. Ele vai fazer você alcançar esse propósito na sua vida. Não é as condições, as circunstâncias que dita quem eu sou. Eu sei que a circunstância pode ditar muitas coisas sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas o que vai ficar na sua vida é a palavra do Senhor, e a profecia é: esse é o rei de Israel. Deus abençoe, igreja, no nome de Jesus.